Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há poucos dias eu particularmente perdi meu grande ídolo no futebol, que foi Pelé. Apesar das monarquias estarem todas, ou pelo menos muito poucas existem no mundo, mas o termo rei, como significando a pessoa está no top de alguma coisa, no topo de alguma coisa, se permanece. Então, esses conceitos monárquicos permanecem na nossa cultura. Princesinha, é o rei do futebol, rei do churrasco. Ninguém diz presidente do churrasco, governador do churrasco. Parece que não entrou no imaginário da gente como representação de uma coisa que seja top. Tem várias palavras assim. E com psiquiatria, eu volto a repetir insistentemente aqui, todas as palavras usadas em psiquiatria são conhecidas no dia a dia, mas os conceitos não são. E essa diferença é fundamental para que a gente possa entender a psiquiatria. Palavra é a expressão verbal. Conceito é o conteúdo da palavra. Há uma definição antiga que diz que a palavra é um envoltório do conceito. Ou seja, a gente precisa abrir a palavra para que nós compreendamos o conceito. Ou como eu pergunto às pessoas que eu atendo, essa palavra que você usou, vamos imaginar que ela seja o título de uma caixa. Se eu abrir essa caixa, o que tem dentro? Esse conteúdo da caixa, onde está escrito algo, esse conteúdo é o conceito. Todas as pessoas conhecem as palavras, mas os conceitos que cada pessoa faz daquela palavra é ignorando. Eu ignoro, eu preciso saber o que tem dentro da caixa de cada pessoa. E em psiquiatria isso se torna particularmente importante porque todas as nossas palavras, todas, sem exceção, elas são usadas no dia a dia e geralmente com a conotação pejorativa, geralmente com a conotação depreciativa, geralmente com a conotação que denota uma exclusão ou uma agressão. Todas as palavras, os diagnósticos psiquiátricos, as palavras psiquiátricas, os sintomas psiquiátricos. Uma dessas palavras é delírio. Delírio, essa palavra, a palavra em si, delírio, originalmente, significa quando o arado que ara a terra, quando ele sai do curso dele, quando ele se desvia do curso esperado, isso seria delirar em latim, sair desse curso esperado do arado. Essa palavra foi apropriada pela psicopatologia psiquiátrica com um conceito muito próprio. No dia a dia, normalmente as pessoas usam a palavra delírio no sentido de uma hiperdimensionamento de alguma coisa. Delirou de prazer, delirou no sentido de um hiperdimensionamento de um sentimento. Mas em psiquiatria tem um conceito muito próprio, que normalmente hoje em dia ou nós falamos de ideias delirantes ou de pensamentos delirantes. Por quê? Porque essa própria palavra delírio, em português, em inglês delusion, ela tem uma outra palavra muito perto, que é latina, que é delirium. Então, em português, nós temos delirium, com a terminação OM, que tem também um conceito muito próprio, que é uma operação de consciência. É um quadro de confusão mental, vamos dizer assim. É uma alteração de nível de consciência. E delírio, que é uma alteração de juízo, que a gente pode separar duas coisas. Então, mais uma vez, são duas palavras parecidas, mas que envolvem conceitos de funções psíquicas diferentes. O delírio se refere a uma alteração de nível de consciência. Pessoas que tomam anestesia saem do anestésico num quadro confusional. Aquilo é um delírio. A pessoa tem um quadro infeccioso e começa a ter alucinações visuais e agitação. E não sabe onde está, por exemplo. Estou resumindo bem resumidamente. Isso é um delírio. Por causa dessa confusão, normalmente em psiquiatria e em psicopatologia, a gente prefere acrescentar
a uma palavra para não evitar a confusão, que é a ideia delirante, o juízo delirante ou pensamento delirante. A definição de pensamento delirante, juízo delirante, originalmente feita pelo grande mestre da psicopatologia, talvez o sistematizador da nossa psicopatologia, que foi um filósofo psiquiatra chamado Karl Jaspers, ele diz que a ideia delirante é um pensamento que não é verdadeiro, a qual a pessoa empresta convicção absoluta e que não é removida pela argumentação lógica. Essa é a definição literal que Karl Jaspers dá para pensamento delirante ou ideia delirante. Algum tempo atrás eu venho reprisando alguns conceitos médicos que são importantes em psiquiatria. Em geral, na medicina, existem dois tipos de diagnósticos, dois tipos de quadros clínicos. Os quadros clínicos, nos diagnósticos, nós chamamos de categóricos e diagnósticos nós chamamos de dimensionais. Um diagnóstico é categórico quando é mutuamente exclusivo, ou a pessoa está grávida ou não está. Não tem meio termo nesse quadro, isso é categórico. Ou a pessoa tem uma infecção urinária ou não tem. Tem um quadro sintomático similar à infecção urinária, faz uma urocultura, vem negativa, excluído a infecção urinária. Esse é um diagnóstico categórico. Ou está presente ou está ausente. O dimensional, como o próprio nome diz, ele está numa dimensão. Todos os diagnósticos psiquiátricos são dimensionais, entre o totalmente sadio e o totalmente doente. Entre esses dois extremos, isso é uma linha contínua. Como é uma linha contínua, esse diagnóstico não é dado por exclusão, ou tem ou não tem. É dado por um ponto de corte que nós temos que definir. Por isso que os diagnósticos psiquiátricos são convencionais. A gente convenciona a partir de quando isso pode ser um diagnóstico psiquiátrico e cabe ao psiquiatra ponderar se aquilo se ajusta ou não. Então, esse diagnóstico, como é o nosso diagnóstico psiquiátrico, que pertence a uma dimensão em que tem claramente um extremo em que a pessoa nada tem, claramente um extremo em que uma pessoa tudo tem. Nessa zona aqui, inteiramente larga, está a nossa vida, que vai das pessoas que não procuram psiquiatra e pessoas que são necessitadas de psiquiatra. Mas é um contínuo. No caso da ideia delirante, voltando agora para a ideia delirante, repare como esse diagnóstico psiquiátrico, o psicopatológico de ideia delirante, na precisão dada por Jaspers, uma ideia falsa ao qual a pessoa empresta convicção absoluta e que não é removida pela argumentação lógica, isso daí não é exatamente igual, absolutamente não é, de que ter ou não ter infecção urinária. A primeira coisa, um juízo falso. Juízo em psicopatologia é toda afirmação ou negação sobre alguma coisa. Então, quando eu digo essa parede é verde, isso é um juízo. Se eu disser essa parede é azul, continua sendo um juízo falso para os outros. Para mim é verdadeiro. Aí começa a confusão. Porque se houver, vocês, por exemplo, que aí estão me vendo e ouvindo, se eu disser aqui, essa parede minha aqui atrás, ela é azul, essa afirmação para mim pode ser verdadeira, ou seja, para mim ela é um juízo verdadeiro, e para todas as pessoas que estejam me escutando, provavelmente vai dizer, o que é? Tom. Aí vem a expressão popular, Tom tá doido? Não tá vendo que é verde? Então essa é a primeira dificuldade. Realidade é o que é real para a gente. Portanto, quando eu digo um juízo é falso, eu estou fazendo uma afirmação de fora para dentro sobre aquilo. Óbvio que se eu estiver olhando, dizendo para vocês que essa parede é azul, eu tenho convicção disso. Como é que vocês vão me provar que essa parede aqui atrás de mim não é azul? Vocês vão dizer o quê? Mas olha para essa cadeira que está ao seu lado, é igual? Aí eu posso dizer, não, ela é verde. O meu conceito dessa palavra pode ser esse. Então, o juízo
a realidade é que é real para a gente. Quando eu faço uma afirmação sobre a realidade, aquilo para mim é realidade. Como é a minha realidade, eu tenho convicção dela. Então, a segunda parte da definição de Jaspers, a qual a pessoa empresta convicção absoluta, o que é convicção absoluta e o que é convicção? Bom, se eu sei que essa parede é azul ou essa parede é verde, qual é o meu grau de convicção disso? Depende do grau de importância afetiva que isso tenha para mim. Se essa parede for algo parte, por exemplo, esse quadro Salvador, ou o pôster que tem ali atrás dos Beatles, ou alguns quadros Rosa Cruz que estão aqui atrás, alguns símbolos Rosa Cruzes, ou esse poema de Fernando Pessoa. Qualquer uma dessas coisas, a depender do grau de significação afetiva que ela tem, eu vou ter convicção maior ou menor. A convicção não é apenas lógica, ela envolve também um componente afetivo. Então, nesse momento, quando eu faço uma afirmação sobre alguma coisa e que o outro diz que é falso, e a argumentação lógica é tintim por tintim, isso não pode ser assim. Algumas coisas se encaixam, outras não. Daí porque não é fácil nós distinguir no dia a dia, voltando ao diagnóstico dimensional, quando uma pessoa afirma ser efetivamente eu sou o herdeiro do trono universal, eu sou Tron, eu sou herdeiro do Império Universal. Essa afirmação é tão absurdamente clara que não é verdadeira, que eu posso afirmar que isso é um juízo delirante. Então as ideias que na psicopatologia chamam de bizarras, elas claramente anunciam serem ideias delirantes. Mas o delírio de ciúme, por exemplo, não é fácil a pessoa distinguir o que é verdade e o que não é, visto de fora. Então, quando é que nós distinguimos uma ideia delirante de uma convicção verdadeira? Essa é a dificuldade do diagnóstico psiquiátrico. Depende do grau de aproximação afetiva que a pessoa tenha da ideia, da defesa da sua ideia, voltando para Galileu, quando ele foi condenado pela Inquisição e negar, e ao final ele é obrigado a abjurar aquela declaração que a Terra se movia, e dizem que no final ele jurou que a Terra não se movia, mas baixinho ele disse, no entanto, ela se move. Então, ele foi obrigado a expressar algo que ele não concordava, mas ele continuava com a convicção absoluta de que a Terra se movia. Isso é uma convicção científica, mas qual a diferença disso para uma convicção delirante? Depende do grau de comprovação que todos tenham. Por isso que os grandes inovadores muitas vezes são tidos como doidos, né? Tesla, para quem conhece a história da ciência, foi tido como um camarada completamente maluco, que era um inventor que morou nos Estados Unidos, ele é da Europa Central, não me recordo agora se era polonês ou romeno ou húngaro, da Europa Central. E foi um grande, que até hoje as ideias dele, muitas delas, não conseguem ser postas em prática. Mas foi tido para a época não como um gênio, foi tido como um doido. Então, veja como é difícil essa área psi, que ela envolve que nós tenhamos de fora essa delicadeza no trato do que zona cinzenta nós estamos lidando. Isso é um juízo delirante, que é a expressão de uma patologia psiquiátrica, isso é uma convicção religiosa verdadeira, isso é uma convicção política verdadeira. Então, esses diagnósticos dependem muito da que posição nós estamos ao olhar, já que foi dado para o psiquiatra uma certa função judicial, né? Ou seja, de ponderar, de até onde é. E aí entra a questão de o grau de comprometimento que possa ter na vida da pessoa. Mas lembrem, isso que eu estou falando, que eu tenho certeza absoluta e gostaria que assim fosse. As pessoas que já aqui estão me escutando estejam confusas, como eu esteja dizendo, porque para mim é importante que a gente saia dessa ideia de que claramente uma coisa é doida e claramente uma coisa é sadia. Não, essas coisas não são assim. Na prática, as coisas estão cinzentas, elas não são claramente extremadas. E mesmo extremado, a gente não depende de quem olha para ponderar. Espero que essa confusão conceitual que eu estou trazendo aqui tenha sido útil para vocês. Tchau.